Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Veloso. Muito obrigado pela audiência sempre. É importante a participação de vocês e principalmente que vocês continuem aí a divulgar o canal para a gente continuar crescendo, que é muito importante. Então, conto sempre com o apoio e com a participação de todos vocês. O assunto hoje não poderia deixar de ser outro, né? É com relação ao Dudu. Dudu acabou rescindindo o contrato com o Palmeiras. A gente sabe que já vinha uma imagem aí, uma relação desgastada desde o meio do ano. Na verdade, não é nem desde o meio do ano, desde que o Dudu renovou esse atual vínculo com o Palmeiras, ele passou a impressão de que não ficou satisfeito com a forma que foi resolvido e assinado o contrato no momento final, porque a Leila pressionou e fez com que o Dudu assinasse a sua maneira, ou seja, a multa para o ano que vem, 2025, a multa não, a renovação automática ficou em 50% das partidas jogadas, o Dudu queria 30%, não ficou muito bem resolvido isso, prevaleceu a vontade da presidente, e o Dudu de lá para cá demonstrou uma insatisfação com o que aconteceu, não fez, na verdade, uma boa temporada, acabou se machucando, acabou período aí para voltar 10 meses, que hoje é o protocolo, mas voltou e não conseguiu recuperar a sua condição de titular. O Dudu está há muito tempo sem fazer gols, né? Desde julho de 2023. Então, o Dudu não conseguiu reeditar as boas atuações e também por conta dessa ambiente ruim que ficou. Depois de tudo isso, o Dudu ainda teve aquela negociação com o Cruzeiro, que o Dudu acabou se oferecendo para sair, porque realmente o ambiente não estava legal. E, finalmente, depois do desgaste da Leila falar que queria que o Dudu assinasse com o Cruzeiro, que o Dudu sairia do Palmeiras. Poderia ser até diferente, claro. O Dudu, sem dúvida, que é um grande ídolo do torcedor palmeirense. O Dudu tem serviços prestados ao Palmeiras no período que esteve aí 9 anos, desde 2015, jogando com a camisa do Palmeiras. E foi um representante, um jogador que representou a mudança, né? O Palmeiras teve uma época que nem o Marcelo Moreno, nem quem diria, o Marcelo Moreno não quis vir jogar no Palmeiras. Então a chegada do Dudu mudou a forma como o profissional passou a observar o Palmeiras, que era um time realmente que estava em ascensão, buscando a voltar aos seus melhores momentos. O Dudu foi o primeiro dessa nova leva de contratações e o Palmeiras se fortaleceu, o Palmeiras mudou, o Palmeiras fez grandes contratações e voltou a ser um time vencedor, voltou a ser um time campeão. O Dudu, nesse período, 9 anos, né? De 2015 até 2024, que está se encerrando aí a temporada, o Dudu ganhou 12 títulos, igualando a feito de Ademir da Guia, jogadores que têm uma história incrível, linda no Palmeiras, ao Divino, Ademir, 12 títulos para cada um. Tem o Everton, Marcos Rocha, outros jogadores chegaram a esse número também. Mas o Dudu, por tudo que fez, por que jogou, são números realmente impressionantes. Eu tenho aqui, são 462 jogos. Me superou em 4 jogos, hein? Eu tenho 458. Foram 88 gols, aí eu não fiz nenhum, né? 102 assistências e 12 títulos. São números realmente que impressionam o que o Dudu fez. Não será esquecido nunca pelo torcedor. E eu até esperava que o Dudu realmente, apesar do desgaste com a Leila, apesar da relação com o Abel, embora o Abel sempre dizendo aí nas entrevistas que tinha uma boa relação com o Dudu, eu acho que até houve um esforço das duas partes para que essa relação realmente fosse boa ou que fosse melhor. A verdade é que o Dudu sempre teve um tratamento especial por outros treinadores, o que não aconteceu com o Abel, né? O Dudu ficou um período fora. Quando voltou ao Palmeiras, o Abel era o treinador já vitorioso, já tinha inclusive ganho uma Libertadores que o Dudu começou e depois o Abel terminou como campeão, o Dudu já não estava mais. E na volta do Dudu, ele voltou no banco, voltou naquela forma de recuperar e reconquistar a posição, coisa que também não agradou o Dudu. E agora os últimos números realmente acabaram que não são bons. O Dudu não tem números bons nesse final de temporada, final de ciclo. E aí acaba vindo a rescisão de contrato e o Dudu, então, vai seguir o caminho. Provavelmente vai voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, já que o Dudu começou por lá e já foi anunciado no meio do ano, mas agora acho que finalmente vai ser de uma forma com a contratação realmente acontecendo. Provavelmente é esse o caminho
do Dudu na próxima temporada, mas sem dúvida nenhuma, um atleta que fez história e só poderia, apesar da mágoa até da Leila que parece ter com relação à postura do Dudu na negociação, poderia ter saído de uma forma diferente. Pelo que representa o Dudu para o torcedor, a presidente devia ter essa sensibilidade, embora houvesse esse desgaste, mas reconhecendo o trabalho prestado do Dudu e principalmente o que ele representa para o torcedor, poderia ter uma saída diferente. Né? Até no último jogo, o Abel também dar uma moral para o jogador para que ele saísse. O Abel sabia que ele ia sair, a presidente sabia que ele ia sair, o próprio Dudu ficou muito claro depois do jogo do Fluminense, ele se despedindo ali praticamente do torcedor palmeirense, então acho que poderia ter uma saída diferente. Né? O Palmeiras, os clubes brasileiros, tem algumas exceções hoje em dia, mas precisam respeitar um pouco mais seus ídolos, respeitar um pouco mais a sua história, respeitar principalmente o que representa para o torcedor o atleta dentro de campo, o atleta que vestiu, como o Dudu vestiu com muito respeito, com muito profissionalismo, a camisa do Palmeiras. Então poderia, nesse final aí de ciclo, o Dudu ser um pouco mais respeitado. Mas, enfim, foi dessa forma e o Dudu não é mais jogador do Palmeiras. Aliás, o Dudu é o primeiro de muitos, né? A gente sabe que o Palmeiras fez uma temporada abaixo do que se esperava, e o Dudu foi o primeiro a rescindir o contrato, mas eu acredito que outros jogadores também serão negociados nessa janela que começa agora. O Dudu é o primeiro, eu acredito que o Rony vai, Zé Rafael, acho que até o Marcos Rocha, Caio Paulista, o Gabriel Menino. Então é uma lista realmente grande. Lázaro, é uma lista realmente grande que o Palmeiras tem aí de jogadores que devem sair, que não tem mais condições de continuar, até para dar uma oxigenada no grupo também. É importante, o Palmeiras vive uma sequência de anos vitoriosos, né? Mas foi interrompido nessa temporada e eu acho que por isso precisa reciclar. Embora o Palmeiras tenha ganhado aí o Campeonato Paulista, mas foi uma campanha muito abaixo do que se esperava. O Palmeiras, nos grandes confrontos, acabou falhando. Copa do Brasil contra o Flamengo, Libertadores contra o Botafogo e também no Brasileiro, quando liderava a competição, acabou sendo derrotado para o Botafogo no Allianz Parque 3-1. Então é um momento de mudança, é um momento de reciclar o grupo, é um momento de dar sangue novo, mas é momento também de se ter uma janela convincente. O Palmeiras precisa ir para o mercado, mas realmente entender que as contratações que têm que ser feitas, e o Palmeiras tem gastado até, gastou nessa última janela, mas só trouxe jogadores para compor elenco. Felipe Anderson, que foi a maior contratação, e um jogador que trouxe mais esperança, mais expectativa quando veio e foi apresentado. Não fez uma boa temporada, aliás, só foi titular pela insistência do Abel, porque não jogou para ser titular do Palmeiras. Então ficou devendo. Das contratações do Palmeiras, então, Felipe Anderson era para ser reserva. Pelo que apresentou, era para ser reserva. O Abel acabou insistindo e não produziu. Outros jogadores que chegaram, Rômulo, pouco aproveitado, um jogador que veio, foi reserva, teve poucas oportunidades, ou o Abel dá mais oportunidades para ele agora no Paulista, que aliás ele fez um bom campeonato paulista pelo Novo Horizontino, ou tem que emprestar para rodar, deixar ele ter oportunidade para amadurecer e quem sabe voltar para o Palmeiras. Mas eu não entendi porque o Rômulo teve tão poucas chances, poucas oportunidades de jogar no time do Palmeiras. Outro jogador que veio, Giai, com 20 anos, não conseguiu jogar com o Marcos Rocha, que agora completou 36 anos, e o Mike tem 33, 34 anos. O Giai também veio para ser reserva. E o próprio Maurício, que chegou até com uma condição ali de fazer sombra, mas hoje não dá para contratar jogador para fazer sombra. Maurício foi outro reserva da equipe que veio. Então o Palmeiras tem ido para o mercado, tem gasto uma quantia até interessante, investido no mercado, mas para jogadores que vêm para compor elenco, diferente do que fez o Corinthians, que reformulou o time no meio da temporada, contratando o Hugo, contratando jogadores que vieram para jogar, Memphis, Thales, Carrilho, André Ramalho, enfim, jogadores que mudaram o perfil do time. E o Botafogo também, campeoníssimo Botafogo, que fez um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores, que do ano passado, da campanha que liderou muito o brasileiro, acabou reformulando o time todo e montando um time campeão, com jogadores que chegaram para jogar. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, o John no gol,
O Bastos já estava, né? O Barbosa, que chegou, o Bastos estava, mas virou titular. O Barbosa, enfim, o Botafogo teve uma bela janela também e contratou um time campeão. Precisa atitude do Palmeiras, precisa estar forte no mercado e precisa contratar jogadores com peso para chegar para jogar. Então, dessa forma que o Palmeiras precisa se fortalecer para o ano que vem. Aliás, um ano de Mundial, por isso mesmo o Palmeiras precisa reforçar esse elenco que deixou muito a desejar esse ano, apesar do vice-campeonato brasileiro, que não dá para comemorar essa condição que o Palmeiras termina a temporada. Então era isso por hoje. A qualquer momento a gente volta com um boletim para falar das novidades do Verdão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Fala Veloso e a gente vai estar sempre por aqui. Tchau!